Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa jornada bíblica, né? Que bom que está sendo, né? Um presente do Senhor, nós podemos desfrutar daquilo que Ele tem liberado sobre nós, né? Isso é maravilhoso. E eu queria incentivar você a cada vez mais se aprofundar na palavra, a cada vez mais desejar conhecer o Senhor, a cada vez mais querer estar perto dele. Não tem nada que pague esse presente que é poder conhecer o Senhor e se relacionar com ele. Então, queria incentivar você a isso, né? E vamos cada vez mais a fundo naquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Estamos aqui no meio dos evangelhos aqui, né? E avançando para a promessa que o Senhor tem sobre a nossa vida. Amém? Já deixa tudo separadinho, deixa tudo perto de você aí para que você possa anotar aquilo que o Senhor falar com você, deixar tudo aí pronto, atento. Ah, mas ele não falou ontem, durante toda a leitura até aqui, Deus não me ressaltou nada nos textos, Deus não me chamou a atenção a nada. Fica preparado para o momento que o Senhor falar. Né, seja como Jeremias, uma sentinela, né, e que você possa estar ali pronto a ouvir ao Senhor, a compreender aquilo que o Senhor tem a dizer, aquilo que o Senhor tem a revelar. Amém? Vamos lá, vamos entrar na palavra, orar para que a gente possa receber do Senhor aquilo que Ele quer derramar sobre nós. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade que nós temos, ó Deus, de desfrutar, Senhor, da Tua palavra, de saber quem o Senhor é, de amar o Senhor mais. Senhor, continua falando conosco, continue derramando sobre nós o Teu querer e a Tua vontade, que o nosso coração esteja totalmente disposto a Te ouvir nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá? Mateus capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E, erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo: Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Agora, Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente, como nenhum lavadeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estava apavorado. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no.
Repetidamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha visto até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si e discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos, e lhe perguntaram por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro. Jesus respondeu: de fato, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Mas eu lhes digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Lucas agora, capítulo 9, a partir do versículo 28. Aproximando-se aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram um glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo, dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Agora Mateus, voltando para Mateus 17, continuando a partir do versículo 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Agora a gente vai para Marcos, capítulo 9, o versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanho, joga no chão, ele espuma pela boca e range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Então eles o trouxeram.
Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes este espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levou e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Lucas, capítulo 9, agora a partir do versículo 37. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra, em convulsão, mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo o que Jesus fazia, ele lhes disse aos seus discípulos: ouçam atentamente o que eu vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Eram-lhes encoberto para que não entendessem e tinham receio de perguntar a respeito dessas palavras. Agora a gente vai para Mateus, capítulo 17, a partir do versículo 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar. Perguntou-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar, jogue um anzol e tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Mateus, capítulo 18. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como uma criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Agora a gente vai para Marcos,
capítulo 9, a partir do versículo 33. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estão discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhe: Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está me recebendo, mas também aquele que me enviou. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 46, do 46 até o 48. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança no colo e tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: Quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Agora a gente vai para Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 38. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo de água em meu nome por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá a sua recompensa. Agora a gente vai para Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 49, o 49 e o 50. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Agora a gente volta para Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 42. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, quem crê em mim seria pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar, com uma grande pedra amarrada no pescoço. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 6. Mas se alguém fizer cair no pecado um desses pequeninos, quem crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele que por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizer tropeçar, corte ou jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo do inferno, no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um olho só, do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles no céu estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde,
Não deixarás 99 nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhe que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que, se 2 de vocês concordarem na terra e em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com o seu servo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe deveria uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos e que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará o Pai celestial, se cada um de vocês não perdoarem de coração o seu irmão. Agora Mateus, capítulo 8. Então, um mestre da lei se aproximou-se, versículo 19, tá? Perdão, capítulo 8, versículo 19. Então, o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Lucas, capítulo 9, agora, a partir do versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? E a gente vai parar por aqui. Amanhã a gente continua a nossa jornada. Que o Senhor te abençoe
poderosamente e até amanhã.